Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, que minha boca anuncie vosso louvor. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refulja e cresça em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a sexta-feira do tempo do Natal, após a Epifania do Senhor. Estamos na semana da Epifania. Nós já aprendemos desde domingo que a Igreja do Brasil celebrou a solenidade da Epifania, a conhecemos e a definimos bem, através do mistério desta mesma solenidade, a manifestação do Senhor. O Senhor que se manifesta a todos os povos para que o reverenciem. E assim, meus irmãos, nós somos chamados a reverenciar o Senhor, a adorá-lo, a prostrar-nos. E é isso que a liturgia dessa sexta-feira nos convida, na figura do leproso. Lembremos que o leproso é aquele que está vivendo na margem. Só podemos nos prostrar no Senhor, só podemos abrirmos a manifestação do Senhor se aceitarmos as nossas marginalidades. Quando eu falo em marginalidade, nós temos que entender que estar à margem é estar fora, é não estar no centro. Na verdade, é estar de escanteio. Quando nós estamos nas margens, nós estamos naquela realidade fronteiriça entre os nossos sofrimentos e o que nós podemos crescer. Quando nós estamos na margem, significa que existe aqui uma linha divisória. E que nós estamos nessa linha e nós podemos tanto ir para um lado como ir para o outro. Nós podemos tanto ir para as potencialidades da vida, como também nós podemos ir para as nossas misérias. E claro que estando nessa linha já é um perigo. E é isso que aquele homem estava vivendo. Nós nunca podemos esquecer que nenhum sofrimento, que nenhuma marginalidade, nenhuma situação que nos colocou nessa linha, nessa situação fronteiriça, podemos dizer, não é uma palavra bonita, fronteiriça, já determina a nossa vida. Quantos que determinam a vida pelo sofrimento que se passa? Quantos que já determinam a vida até de uma forma espiritualizando de uma falsamente. Muitas vezes nós mistificamos o sofrimento que não é para mistificar. Quantas vezes nós queremos espiritualizar algo que nós precisamos determinar para nós mesmos que nós não fomos feitos para aquilo. Só que o perigo de nós espiritualizarmos uma coisa é a gente cair no conformismo. E aí nós temos que tomar muito cuidado o que significa espiritualizar o que, para quê e a quem. Porque nós precisamos entender isso. Tem situações que não dá para espiritualizar. Tem sofrimentos, tem situações que não dá. Claro, quando eu falo em espiritualizar, estou dizendo assim, vamos entrar no conformismo, porque Deus quer aquilo. Eu fiz aquilo errado, mas Deus quer, então eu tenho que determinar para mim que eu fui feito para aquela situação. E aqui nós encontramos a lição desse leproso, que não determinou para ele a lepra, o sofrimento. Ele entendeu bem, diante da realidade fronteiriça da sua vida, da sua lepra que colocava na margem, que colocava na linha, entre a sua miséria e o que ele poderia ser, e o que ele foi chamado a ser, ele escolheu o que ele foi chamado a ser. Ele não escolheu aquilo que o sofrimento, que a realidade, que as pessoas colocaram para ele, por ele ser leproso. Ele não nasceu leproso. Ele também não é obrigado a estar com aquela lepra a vida inteira, como se
colocasse para ele aquele conceito: você foi castigado por Deus, por isso que você está com essa lepra. Meus irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, quer nos resgatar naquilo que nós fomos chamados. Deus não quer nos amaldiçoar naquilo que nós fizemos de errado, porque a maldição somos nós que carregamos quando nós determinamos que aquele pecado, aquele sofrimento é o ponto central da nossa vida e nós nos colocamos à beira dela e assim nós vivemos um certo vitimismo. Então, que nós possamos aprender com o leproso a viver a liberdade. Por isso que a fé é interessante, porque a fé, ao mesmo tempo que ela é um passo de entrega, de uma forma que nos leva a experimentar o sobrenatural, precisamos entender que essa sobrenaturalidade, ela nasce do querer. Eu preciso dar um passo. Eu preciso querer. Então, a fé, ela também é um ato de liberdade. Eu preciso querer. Eu preciso querer o que Deus quer para mim. Então, esse é o resumo. Eu preciso querer o que Deus quer para mim. Eu quero aquilo que Deus quer para mim? Ou eu quero aquilo que eu já determinei para fugir do sofrimento, ou para me conformar com as coisas, e assim elas acontecerão de uma forma das quais eu escolhi. Não vamos achar, meus irmãos, que foi Deus que quis algumas coisas. Não. Muitas coisas acontecem porque nós queremos, porque eu quero. E se eu me lançasse mais, se eu me encontrasse mais com o Senhor, se eu me prostrasse mais e acreditasse no querer de Deus para mim e professasse isso e fizesse essa situação como uma realidade da minha vida, o ato da vontade de Deus, claro que nossa vida seria diferente. Nosso coração iria ser transformado. Quantos que nesse tempo estão colocando a margem da pandemia? Deus não quer a pandemia, mas nós podemos tirar a lição dessa pandemia para abraçar o que Deus quer. Muitos, infelizmente, não acordaram para essa situação. É um passo de fé. Eu quero o que Deus quer. Então, que nós possamos, nesse dia, refletir. Quantas vezes eu busquei aquilo que Deus quis para mim? Porque o que Deus quer para mim é salvação. O que Deus quer para mim é libertação. O que Deus quer para mim me faz provar os melhores manjares do céu. Me faz provar de quanto eu sou amado. Deixa ser abraçado pelo querer de Deus e queira aquilo que Deus quer. A vida é feita de escolhas, querido. A vida é feita de oportunidades. O querer nasce da confiança. Agora, o não querer nasce, meus irmãos, da escravidão. O não querer significa que eu já determinei que aquilo faz parte da minha vida. Será que é isso que Deus quer? Reflitamos e rezemos isso, pedindo que Nossa Senhora interceda por nós, porque ela provou, ela nos ensinou a abraçar aquilo que Deus quis, que nós também possamos abraçar o que Deus quer. E temos que saber o que Deus quer. Isso, meus irmãos, basta que nós nos aproximemos do Senhor e que nós caiamos aos seus pés, que nós dobremos os nossos joelhos e o nosso coração e dizemos: Senhor, eu quero, Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um santo dia. Fique com Deus.